Olá, hoje eu vim falar sobre cláusulas abusivas nos contratos de aluguel, o que são e como se proteger. Se você está pensando em alugar um imóvel, é importante ficar atento aos termos do contrato de locação. Muitas vezes os contratos contêm cláusulas abusivas, que são aquelas que violam os direitos do locatário ou colocam o locador em vantagem excessiva. Essas cláusulas elas podem causar prejuízos financeiros e morais ao inquilino, além de gerar conflitos e ações judiciais. Nesse vídeo, eu vou explicar o que são as cláusulas abusivas no contrato de aluguel, quais são as mais comuns e como se proteger delas. Também vou dar algumas dicas de como negociar um contrato justo e equilibrado com o proprietário do imóvel. Vamos lá. O que são, então, cláusulas abusivas nos contratos de aluguel? Bom, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas abusivas, elas são aquelas que estabelecem obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Ainda, limitem ou impeçam os direitos do consumidor, ou exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos ou serviços, ou ainda transfiram responsabilidades a terceiros. Também que estabeleçam obrigações abusivas, ilícitas ou contrárias aos princípios básicos do sistema jurídico. Ainda deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, ou ainda de dar-lhe qualquer vantagem adicional. Outra opção ainda, permitam ao fornecedor alterar unilateralmente o preço em outras condições contratuais. Autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente sem que igual direito seja conferido ao consumidor. Ou ainda, obrigue o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor. Também autorize o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato após a sua celebração. Ou infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais. Bom, no caso dos contratos de aluguel, o Código de Defesa do Consumidor ele se aplica quando o locatário é uma pessoa física que utiliza o imóvel para fins não profissionais. Nesse caso, ele é considerado um consumidor e tem direito à proteção contra as cláusulas abusivas. E quais são, então, as cláusulas abusivas mais comuns nos contratos de aluguel? Bom, algumas das cláusulas abusivas mais comuns são: cobrança antecipada do aluguel. É ilegal exigir que o locatário pague o aluguel antes do início do mês. O pagamento ele deve ser feito até o 6º dia útil do mês seguinte ao vencido, conforme determina a lei do inquilinato. Multa por atraso superior a 10%. Ela não pode ser superior a 10% do valor do aluguel. Além disso, ela deve ser proporcional aos dias de atraso e não pode ser cumulativa com juros e correção monetária. Multa rescisória desproporcional. A multa rescisória é aquela que o locatário deve pagar caso desista do contrato antes do prazo estipulado. Ela não pode ser superior ao equivalente a 3 meses de aluguel e deve ser proporcional ao tempo restante para o término do contrato. Renúncia ao direito de defesa. É nula qualquer cláusula que impeça ou limite o direito do locatário de se defender judicialmente em caso de cobrança indevida ou outra violação contratual. O locatário ele tem direito ao contraditório e à ampla defesa em qualquer situação. Transferência de responsabilidade pela manutenção do imóvel. É dever do locador manter o imóvel em condições adequadas de uso e segurança, realizando as reformas e reparos necessários. O locatário ele só é responsável pelas despesas decorrentes do seu uso normal e pela conservação das instalações internas. Vistoria prévia sem a presença do locatário. É obrigatória a realização de uma vistoria prévia no imóvel antes da assinatura do contrato, com a presença do locatário, do locador e seus representantes. A vistoria ela deve ser documentada por escrito e anexada ao contrato, descrevendo detalhadamente o estado e as características do imóvel. Cláusula de vigência.
é aquela que estabelece um prazo mínimo para que o contrato tenha validade. Essa cláusula ela é ilegal, pois o contrato ele passa a valer desde a sua assinatura, independentemente da duração. O locatário ele pode rescindir o contrato a qualquer momento, desde que pague a multa rescisória proporcional. Como então se proteger das cláusulas abusivas em contratos de aluguel? Para se proteger, é importante seguir algumas recomendações. Ler atentamente todo o contrato antes de assinar e tire todas suas dúvidas com o locador ou com um advogado especializado. Não aceite cláusulas que violem os seus direitos ou que sejam injustas ou desequilibradas. Tente negociar com o locador para alterar ou excluir essas cláusulas. Guarde uma cópia do contrato assinado e dos recibos de pagamento do aluguel e das demais despesas relacionadas ao imóvel. Em caso de descumprimento contratual por parte do locador ou de cobrança indevida, procure um advogado especializado. Um bom dia a todos.